Diz, cadê alguma coisa escrita sobre a Virgem Maria nos primeiros séculos? Cadê os apóstolos escrevendo sobre a Virgem Maria? Será que nenhum apóstolo, né, nenhum autor cristão, os cristãos nos primeiros séculos, um, dois, três, escreveram algo sobre a Virgem Maria? O que ele não sabe, o que os protestantes fingem saber, é que também os apóstolos não escreveram nada sobre Jesus, né? Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João não dizem, né? Não dizem quem os escreveu. Cadê o autor de algum evangelho assinando? Eu, Marcos, escrevo esse evangelho, eu, Mateus, eu, Lucas, escrevo esse evangelho, né? Porque é a tradição que atribui os evangelhos, os quatro evangelhos canônicos, a Mateus, Marcos, Lucas e João, né? A Bíblia em nenhum momento diz quem escreveu os evangelhos. E muitas epístolas também ali, também a gente não sabe quem são os autores. Por exemplo, a epístola aos Hebreus, não sabemos quem é o autor. É anônimo, né? É Eusébio de Cesareia, são documentos do século IV. Eusébio de Cesareia, citando Papias lá no século II, que vai atribuir os evangelhos canônicos a Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Porque os evangelhos em si não dizem quem os escreveu. Então os apóstolos também não escreveram nada sobre Jesus. Né? Mas será? Estudiosos dizem que, na verdade, foram comunidades, né? As comunidades fundadas por Mateus, Marcos, Lucas e João que escreveram os evangelhos. Um grupo de pessoas, né? Foram um grupo de pessoas, judeus e cristãos que escreveram os evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus, que é muito judaico, por assim dizer. Mas a questão é que os primeiros cristãos, sim, tinham uma devoção à Virgem Maria. Escreveram sobre a Virgem Maria, como os evangelhos apócrifos, né? Já demonstram a devoção mariana nas comunidades cristãs lá no século I, II, e III e IV. Ou seja, mesmo que os apócrifos não entraram no canon, mostra algo histórico, né? Vivenciado pelas primeiras comunidades que tinham devoção à Virgem Maria. Mesmo que não sejam canônicos, é algo histórico, né? Os apócrifos que os cristãos do século II, III e IV, que escreveram evangelhos sobre a Virgem Maria, que não entraram no canon, mostra que os cristãos do século I, II, IV já tinham uma devoção à Virgem Maria. Por exemplo, os evangelhos e textos apócrifos sobre a Virgem Maria, conhecidos como apócrifos marianos, foram escritos após os evangelhos canônicos, para preencher lacunas sobre a infância de Maria, seus pais Joaquim e Ana, e sua morte, Assunção. Muitos foram escritos sobre pseudônimos, pseudopigrafia para ganhar autoridade, né? Como aconteceu com os evangelhos canônicos, né? O, o autor, os autores atribuíram a Mateus, Marcos, Lucas e João, mas não foram eles, né? Sabemos que essas comunidades foram achadas, né? Por outro evangelho de Tiago, o evangelho de Tiago, mesmo que os apócrifos não entraram no canon, isso não tira o valor histórico, né? Não tira o valor histórico. São históricos, pelo menos. Mostra a devoção dos primeiros cristãos à Virgem Maria, já lá no século II. Proto-evangelho de Tiago, o evangelho de Tiago é o mais influente e antigo apócrifo sobre Maria, fundamental para muitas traduções marianas.
Data, segunda metade do século II, aproximadamente 140 ou 170 DC. Autor, pseudônimo, atribuído a Tiago, irmão do Senhor, mas escrito bem depois de sua morte, em 62 DC. Narra o nascimento milagroso de Maria e Ana, de Ana e Joaquim, sua consagração ao templo aos 3 anos, o casamento com José, apresentando como um idoso viúvo, e a perpétua virgindade de Maria. Evangelho de Pseudo Mateus ou Evangelho da infância de Maria. Uma expansão baseada no proto-evangelho de Tiago e no Evangelho da infância de Tomé, data século 7 ou 8 depois de Cristo, embora utilize fontes anteriores. Autor, pseudônimo, atribuído erroneamente a São Mateus. Nem o Evangelho de Mateus foi escrito por Mateus, né? O Evangelho canônico que está nas Bíblias católica e protestante. Conteúdo: detalha ainda mais a vida de Maria. A fuga para o Egito inclui muitos milagres realizados pelo menino Jesus, como forte foco da pureza de Maria. Evangelho da Natividade de Maria. Idade Média, provavelmente século IX ou posterior. Baseado em textos antigos. Conteúdo: uma versão latina mais simplificada e teologicamente refinada do proto-evangelho de Tiago e do pseudo Mateus, focado na santidade da Natividade de Maria. Trânsito Mariae apócrifos da dormição e assunção de Maria, né? Um conjunto de textos que narra a morte e a assunção de Maria. Acredita-se que começaram a ser escritos no final do século IV, com versões mais antigas, datadas do século V ou VI. Autor, vários, atribuídos aos apóstolos como João ou Paulo, mas considerados pseudopígrafos. Conteúdo: descreve a despedida de Maria, a chegada dos apóstolos, sua morte, dormição e o transporte de seu corpo para o céu por Jesus. Essa doutrina, o dogma da dormição de Maria e a assunção de Maria aos céus, já é confirmada por Santo Efraim, né? Por Efraim, nos hinos de Santo Efraim, né? Ele já fala da assunção de Maria, que Maria foi recebida no céu por Deus, né? São João Damasceno também. Já no século VII, uma festa bizantina, século VII, já celebrava a dormição de Maria, né? Então não é uma invenção da Igreja Católica. Os apócrifos marianos visavam responder à curiosidade dos cristãos sobre a vida privada de Maria, reforçar doutrinas como a perpétua virgindade, antes, durante e depois, e estabelecer sua posição especial na história da salvação. Então, aí, com base na Bíblia, os dogmas marianos, Gênesis 3,15, a inimizade entre a mulher e a serpente. No texto hebraico arcaico não existe descendente da mulher nem descendente do diabo. Isso foi uma interpretação do Targum, né? Um acréscimo, uma interpretação do aramaico, né? Que no original hebraico a inimizade é só entre a mulher e a serpente, né? Temos ali já um indício de doutrina mariana, a Maria que esmaga a cabeça da serpente. Aí Apocalipse 12 vai citar Gênesis 3,15, né? Temos ali Salmo 45, onde tem uma rainha sentada à direita do Messias, no céu, sentada no Messias. Rainha, quem é essa rainha? Aí Cântico do Cântico também vai falar de uma mulher, de uma pomba imaculada, entre todas as mulheres. Uma só é minha pomba, a Imaculada, né? Também ali no Cântico fala sobre Sol e Lua, né? Aí temos Irineu de Leão, século I, já ali também iniciando um dogma mariano, atribuindo Maria como nova Eva e nossa advogada. Santo Irineu. Efraim, século IV,
já atribuindo a Maria o título de pura, imaculada, e atribuindo e exaltando que Maria foi levada aos céus. Aí tem Damasceno também, que volta a reforçar isso, chamando Maria de imaculada, ensinando sobre a Assunção aos céus, né? No século III temos a oração mariana pedindo proteção a Nossa Senhora, Subitum Praesidium, né? Já no século III, mas nos livros litúrgicos, lá na Idade Média, século IX, já se cantava essa oração, Subitum Praesidium, pedindo a proteção à Virgem Maria. Então, temos um monte de textos, de fontes como Bíblia, patrística, a história do cristianismo lá do século I, II, III, IV, VI, já formulando doutrinas marianas. E os apócrifos, né? Já demonstrando a devoção dos cristãos do século II, III, IV, os apócrifos demonstrando uma devoção mariana dos primeiros cristãos. Eu me pergunto, como que não existe um ensinamento sobre Maria nos primeiros séculos, né? Como que os apóstolos não escreveram nada sobre Maria? Será mesmo? E a devoção cristã, né? Então tem tudo isso já falando sobre Maria, né? Uma pessoa que não estuda vai dizer que não existe, que os apóstolos não falaram sobre, não ensinaram nada sobre Maria, né? Aí temos o Concílio de Efésios, 431 já, definindo Maria como Theotokos, mãe de Deus, né? Aí é base de estudar, né? Né, Tiago Dutra? Vai estudar, cara.